Eu quero cumprimentar todos os irmãos esta manhã com a paz do Senhor Jesus. O nosso assunto nesta primeira aula é a viva esperança, ou como encarar o futuro com confiança. Temos um texto que vamos ler, que diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre dos mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardado nos céus para vós. O mundo que nós conhecemos não é paraíso. Não é o mundo que Deus criou. É um mundo quebrado, um mundo de injustiça, tristeza, sofrimento, dor, lágrimas e morte. Do ponto de vista humano, o mundo é um desastre e não oferece nenhuma possibilidade de esperança de um futuro melhor. Isso leva muitas pessoas a temer o dia da manhã, mas nós não precisamos de temer o futuro. Podemos encarar o futuro com confiança, porque temos uma esperança. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Tessalônica: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aqueles que não conhecem o nosso Deus vivem sem Deus e sem esperança. E a morte deixa-os confusos e temerosos. Para nós que conhecemos o Senhor, não tememos a morte, porque Jesus, nosso Salvador, venceu a morte. A morte causa sofrimento e dor, porque nos separa de pessoas queridas. Mas não tememos a morte, porque para nós que confiamos no Senhor, é a porta para uma nova vida maravilhosa na presença de Deus. Aqueles que não conhecem o Senhor, por vezes falam em esperança, mas não é a esperança que nós conhecemos. Para estas pessoas, a esperança é uma atitude positiva em relação ao futuro. É um desejo que algo bom aconteça. A esta esperança há sempre um elemento de dúvida. Por exemplo, dizem: eu espero que a situação melhore. Mas o que estão de facto a dizer é que não sei o que acontecerá, mas seria bom se a situação melhorasse. Dizem: eu espero ir para o céu depois da morte. Muitas pessoas dizem isso, não é? Mas o que estão de facto a dizer é possível que não vá, mas seria bom que se fosse. A esperança que conhecemos não tem este elemento de dúvida, é uma certeza. A palavra esperança aparece muitas vezes na Bíblia. Encontramos na parte do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Na língua hebraica e na língua grega, sempre que esta palavra é traduzida para esperança, a palavra nos originais diz a respeito de algo bom e agradável que vai acontecer sem dúvida no futuro. Algo que nós guardamos com confiança, que vai acontecer, é uma certeza. Assim podemos ter a certeza que algo bom vai acontecer porque está firmada
em algumas realidades. Nós vamos falar a respeito destas realidades esta manhã. A nossa esperança está afirmada no caráter de Deus. Através do profeta Malaquias, o Senhor diz: eu sou o Senhor, não mudo. O Deus que Malaquias conhecia é o mesmo Deus que nós conhecemos. Ele não muda. Ele é o mesmo que era ontem. O seu poder em nada difere. Com a passagem do tempo, ele não fica mais fraco. Nós ficamos, mas ele não. É o Deus do qual nós lemos na vida, na experiência de servos ao longo dos anos. Né? Este Deus, o seu poder não tem diminuído em nada. Né? Ele pode tudo, bendito seja o seu nome. Ele não muda de estado de espírito. Não é simpático no momento e antipático no outro. Não é alguém que se importa conosco hoje e vai se esquecer de nós amanhã. O Senhor revelou-se a Moisés, dizendo que ele era o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda beneficência em milhares de gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. O nosso Deus é um Deus de amor e Ele revela-se em todas as gerações da mesma maneira. A maior demonstração do seu amor, como nós sabemos, é que vemos na pessoa de Jesus. Jesus não veio para nos condenar, também não para nos criticar, mas para revelar o coração de um Deus que nos ama muito. Veio e morrer por nós, para nos oferecer uma esperança maravilhosa. Quando conhecemos o Deus vivo, o Deus eterno, temos uma esperança para o futuro. E a Bíblia diz que Ele é o Deus da esperança. Não importa o que nos aconteça. Sabemos que podemos sempre contar, podemos sempre confiar nele. Esta foi a experiência de muitos servos. David testemunhou. E nós conhecemos estas palavras muito bem. O Senhor é meu pastor. Veja a confiança. Nada me faltará. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é passar pelas experiências mais dolorosas possíveis. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Esta manhã, tu, irmão, tu, irmã, passando por dificuldades, este Deus está contigo. Certamente, vê a nota com que eu terminei este Salmo 23. Certamente, não há elemento nenhum de dúvida que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esta é a nossa experiência. Não é? O propósito do Senhor realmente é nos abençoar. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo também escreveu: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? A nossa esperança está firmada solidamente no caráter imutável de Deus. Nosso Deus não muda. Tudo na vida muda, mas o Senhor não muda. E o mesmo Deus que esteve conosco ontem vai estar conosco hoje. Vai estar conosco no futuro. A nossa esperança está firmada nele. Bendito seja o seu nome. Mas a nossa esperança também está firmada na palavra do Senhor. A palavra oferece-nos esperança. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. É o registro daquilo que o Senhor falou no passado para os seus servos.
mas o registro é para gerações a seguir e para a nossa geração, para que possamos conhecer este Deus, conhecer os seus pensamentos, os seus sentimentos em relação a nós. É por isso que quando lemos o Velho Testamento, muito está em poesia, porque o nosso Deus está falando do seu coração para o seu povo. É o propósito do Senhor que este registro assim possa falar, através do Espírito Santo, que o Senhor, pela palavra, possa falar conosco da mesma maneira. Foi através do profeta Jeremias, num período sombrio na história de Israel, que o Senhor falou, escreveu uma carta aos exilados na Babilônia. Estavam desanimados, mas não abandonados como pensavam. E o Senhor escreveu-lhes: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. A palavra do nosso Deus dá-nos sempre esperança, porque é uma palavra que vem com toda a autoridade dele. A palavra dele nunca falha. Alcança sempre o objetivo pelo qual foi falado. Pelo profeta Isaías, o Senhor diz: porque assim, como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que se come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Tudo que o Senhor revelou por meio dos profetas sobre o futuro próximo aconteceu exatamente assim. Quando entramos no Novo Testamento, após um período de 400 anos de silêncio, o Senhor começou a falar e Mateus, no seu Evangelho, ele aponta muitas vezes como aquilo que estava a acontecer durante o seu ministério foi profetizado, né, no passado. Ele tem muito orgulho mostrando que a palavra do Senhor não foi dita em vão, mas estava sendo cumprido, né, no seu tempo. E então, uma vez que a palavra dos profetas a respeito do futuro próximo foi cumprido, nós sabemos, nosso Deus não muda, a sua palavra é fiel e sabemos que aquilo que eu falo a respeito do futuro mais distante vai acontecer no tempo e na maneira que o Senhor quer. Os dias que vivemos realmente não são dias fáceis, mas baseada na palavra do Senhor, nós podemos ter a certeza que um dia melhor vai chegar. Irmãos, um dia melhor vai chegar. A nossa esperança também está firmada nas promessas de Deus. Podemos confiar sempre nas suas promessas. O que Ele promete, Ele cumpre. O Senhor chamou Abraão há cerca de 4.000 anos atrás e fez-lhe uma promessa, dizendo que dele faria o pai, né, de uma grande nação. Quando Abraão tinha cerca de 100 anos, o filho prometido ainda não tinha nascido. Mas Abraão tinha confiança que isso ia acontecer. No livro dos Romanos nós lemos isso. Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe foi dito, assim será a tua descendência.
e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, sua esposa. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele foi prometido também era poderoso para o fazer. O que significa a frase, em esperança, creu contra a esperança? Significa que, mesmo não havendo esperança, do ponto de vista humano era impossível, aparecendo que não havia esperança. Ele esperava que o Deus eterno, o seu Deus, ia cumprir aquilo que tinha prometido. O Senhor deu muitas promessas aos seus servos ao longo da história. E o Senhor Jesus também deu várias promessas durante o seu ministério. Na véspera da sua morte, Jesus deu uma promessa aos discípulos. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Creis em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levará para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus tinha em mente um costume dos noivos judaicos. Naquele tempo, o noivo deixava a noiva para voltar para a casa do seu pai, onde preparava um lugar para eles viverem depois do casamento. A noiva sabia que podia confiar na palavra do noivo. E se ele fosse embora, não era para abandonar, mas para preparar tudo para a vida futura. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. O nosso noivo é Jesus. E Ele demonstrou seu amor por nós. Ele deu a sua vida pela igreja. Ele ressuscitou, subiu ao céu e atualmente na casa do Pai está preparando um lugar para nós. Um lugar lindíssimo. Neste nosso mundo, fisicamente ainda há lugares bonitos. Irmãos, a Nova Jerusalém, que Jesus está a preparar, vai descer do céu e pousar na nova terra. É o nosso futuro lar. Não há lugar melhor. Coitado de João, que teve a visão. Teve o problema de escrever aquilo que viu, dificuldade passou ele, né? Porque era impossível, a beleza era tal que era quase impossível de escrever, ele usava todas as palavras possíveis, né? Esse é o nosso futuro. E a coisa melhor a respeito da Nova Jerusalém é que o Cordeiro Jesus vai estar lá conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Quando tudo estiver pronto, Jesus vai voltar para nos buscar. E essa é a nossa esperança. É chamada a bem-aventurada esperança. Mas como é que nós sabemos que Jesus vai voltar para buscar a igreja? Jesus disse: se eu for e vos preparo lugar, verei outra vez. Jesus já foi. Então nós sabemos que vai voltar. Né? E nisso nós confiamos e dizemos: Maranata, vem Senhor Jesus. A nossa esperança também está firmada na obra que Jesus completou na cruz. A morte de Jesus não foi uma tragédia. Ele morreu
de acordo com o plano eterno de Deus, como o Cordeiro perfeito de Deus, para resolver o problema do pecado no mundo, em cooperação com o Pai Celestial. Tomou sobre si todos os pecados da raça humana, os seus e os meus, todos os nossos pecados, e sofreu as consequências para que pudéssemos ser perdoados. Num certo momento na cruz, depois de ter passado por todo o castigo que era nosso, Jesus pediu bebida, porque a sua boca, a língua estava colada na sua boca, não podia pronunciar nada. E pediu bebida e logo a seguir, em alto brado, com uma voz alta, para que todos pudessem ouvir, para que não houvesse dúvida, né? Jesus proclamou: está consumado. E em hebraico é só uma palavra, é nishlam. E com esta palavra, Jesus afirmou que a salvação, o preço da salvação foi pago todo. Nós não compramos a nossa salvação. Nós bastamos criar em Jesus o Salvador, Ele que fez tudo e fez tudo muito bem, de modo que não há necessidade de repetir aquilo que Ele fez na cruz, nem para melhorar, porque foi um sacrifício perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus opera 2 atos legais a nosso favor, através do sangue de Jesus. Primeiro, justifica-nos. Isso não significa que Deus diz que eu estava errado, vocês estavam com razão. Não é? Realmente vocês não pecaram contra mim. Justificação não significa isso. Significa que devido ao facto que Jesus morreu por nós, Deus pode considerar os nossos pecados cobertos. Pode nos considerar perdoados. Mas não só que Deus olha, Deus Santo, que pode olhar para nós e ver-nos inocentes de tudo que passou nas nossas vidas. Isso é justificação. Bendito seja o nome do Senhor. Mas também o Deus, o juiz que nos declara inocente, também nos adotou como seus próprios filhos, com direito a uma herança espiritual. Que herança é esta? O Senhor tirou o seu povo Israel da escravidão no Egito para o levar para a terra prometida. Mas no deserto, por causa da desobediência do povo, o Senhor ameaçou não entrar na terra com o povo. Moisés logo intercedeu, pedindo que o Senhor os acompanhasse, porque ele entendeu que se Deus não fosse com eles, seria inútil entrar na terra, porque o Senhor era a verdadeira herança do seu povo. O povo não entendeu isso. Mais tarde, Josué dividiu a terra entre as tribos. Cada tribo recebeu uma parte como herança. Porém, a tribo sacerdotal de Levi não recebeu nenhuma terra. Porque o Senhor era a porção deles. A herança deles, qual era a herança dos levitas? A herança era o privilégio muito especial de conhecer o Senhor de uma maneira diferente, melhor do que os outros, de entrar no santuário, de entrar no tabernáculo, de estar perto dele, de fazer os sacrifícios do povo, de ver a glória do Senhor. Olha, essa foi a herança dos sacerdotes. Mas o Senhor não foi a herança apenas de uma classe religiosa. Mais tarde, Davi entendeu isso e disse: o Senhor é a porção da minha herança, é do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos, assim coube-me uma formosa herança.
através da obra completada de Jesus na cruz, somos justificados pela fé e tornamos herdeiros de uma grande herança. Esta herança é a própria Senhor. E quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o seu amor, o seu cuidado, sua orientação, a sua graça, né? A sua proteção, a sua bênção, tudo o que Ele tem para nós. E beneficiamos desta herança hoje, mas só no futuro é que vamos alcançar esta herança na sua plenitude. Por isso Pedro escreveu que a nossa herança é uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardado nos céus para nós. A nossa esperança também está afirmada na ressurreição de Jesus. Jesus morreu, mas não ficou morto. 3 dias depois ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é fundamental na fé cristã. Pedro escreveu: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. E Paulo escreveu: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. Ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não somos os mais miseráveis de todos os homens. E logo a seguir Paulo escreveu: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A ressurreição de Jesus faz toda a diferença. Se Jesus ainda estivesse morto, não poderíamos ter a certeza que Deus Pai aceitou o seu sacrifício, que o preço da salvação foi pago. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não poderíamos ter uma esperança segura. Jesus morto não oferece-nos nenhuma esperança. Jesus vivo garante-nos o nosso futuro. Mas a ressurreição de Jesus garante mais, porque Paulo disse que Jesus foi feito as primícias dos que dormem. Nesta vida, os membros dos nossos corpos gastam-se com as peças de um carro velho, né? Os olhos ficam fracos e temos que arranjar óculos, né? Os dentes começam a doer, né? E caem, temos que visitar o dentista, né? O cabelo fica branco, às vezes cai, né? As pernas que eram fortes deixam de ser fortes. Mas nosso Deus vê tudo. Ele tem preparado para nós corpos novos. Nós vamos viver na Nova Jerusalém. Acha que nós podemos viver na Nova Jerusalém com esses corpos que nós temos? Nosso Deus, Ele vê todos os pormenores. Ele sabe que nós vamos ali ter a vida eterna à sua presença, mas também corpos novos para um novo ambiente. Ali nós vamos gozar toda a eternidade, sem as dores, sem as dificuldades, sem as doenças. Vai ser uma vida nova na sua presença. A Bíblia diz que a ordem velha vai passar e tudo será novo. A nossa esperança também está firmada no ministério atual de Jesus. 40 dias depois da ressurreição, perante os olhos dos discípulos, Jesus foi levado ao céu. E 2 anjos apareceram e disseram: olha, este mesmo Jesus vai voltar do mesmo jeito que subiu. Quando Jesus subiu, ele abençoou os discípulos. Então esta promessa
dos anjos é que quando Jesus voltasse, ia trazer uma bênção. E nós sabemos que isso. Nosso mundo precisa desta bênção do Senhor. Este pormenor que os anjos falaram é importante. Porque quando Arão começou a servir como sumo sacerdote em Israel, depois de ter oferecido o sacrifício, ele abençoou o povo e entrou no lugar santo para ministrar. O povo não podia vê-lo ali, mas sabiam que estava vivo, que não estava a descansar, nem a dormir, porque à medida que ele se mexia, as campainhas na orla dos seus vestes tocavam. E pô, ele está ali. Depois de ter ministrado, ele saiu de novo. E de novo ele abençoou o povo. O facto de ter abençoado o povo antes de entrar e ter abençoado depois de ter estado lá, mostrou o caráter do seu ministério, mostrou a sua atividade ali no lugar santo. O que ele estava a fazer? Ele estava intercedendo a favor do povo para que pudessem conhecer a bênção do Senhor a cada instante. Arão é um tipo do nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Jesus abençoou os discípulos quando os deixou e, de acordo com os anjos disseram, ia abençoá-los outra vez quando voltasse. Esta informação foi dada aos discípulos para que soubessem e para que nós podemos saber alguma coisa quanto à atividade de Jesus ao lado do Pai. Jesus apresentou o sacrifício perfeito, fez todo o trabalho na cruz do Calvário, mas não está a descansar no céu. Ele merece descanso, mas o seu amor por nós não permite que ele descanse. E então ele ali está a ministrar a cada instante a nosso favor, na presença de Deus Pai, para que nós podemos viver cada dia na sua presença, cada dia recebendo a sua bênção. Bendito seja o nosso nome do Senhor. Estamos a chegar ao fim. A nossa esperança está afirmada também na nossa experiência atual de Deus. No passado, nós vivemos sem Deus e sem esperança. Mas quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, o milagre acontece nas nossas vidas. Nascemos de novo. O Espírito Santo vem e habita em nós. E Jesus também habita em nós. Jesus disse aos discípulos, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos nós para Ele e faremos nele morada. O apóstolo Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. O propósito do Senhor não é simplesmente perdoar os nossos pecados e tornar-nos filhos dele, é moldar as nossas vidas até que sejamos semelhantes a Jesus. E assim, quando o Espírito Santo entra em nós e nascemos de novo, um processo começa. E este processo tem o seu objetivo. E o processo é algo que é maravilhoso quando nós vemos como o Senhor opera. Paulo escreveu a um grupo de crentes, tende por certo isto mesmo, que aquele em quem vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E à medida que nós deixamos o Espírito opera, moldando os nossos caráteres, isso não é fácil, não é coisa que acontece automaticamente.
Mas temos que deixar o Espírito para a palavra operar e nos transformar, tirar aquilo que não presta nas nossas vidas. Mas temos a esperança que um dia nós vamos ser semelhantes de Jesus. Paulo escreveu: tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. A palavra grega, traduzida por penhor, significa amostra, ou primeira prestação. E, irmãos, o que o Espírito Santo está a fazer nas nossas vidas, né? As nossas experiências com o Senhor, e são uma pequena mostra, né, daquilo que o Senhor quer fazer conosco e quer fazer através de nós, louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais deixamos o Espírito operar, mais firme fica a nossa esperança quanto ao futuro. Pois o mundo não é o mundo que Deus criou, é um mundo quebrado. Do ponto de vista humano, não há esperança. Falamos com os nossos vizinhos, amigos, né? Que futuro? Cada dia parece que as coisas estão ficando mais complicadas. Mas nós temos a esperança. A nossa esperança está firmada no caráter de Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, na obra perfeita de Jesus na cruz, na ressurreição, no ministério atual de Jesus e da nossa experiência. Por isso temos a certeza que um dia toda dor, todo sofrimento, todas as lágrimas acabarão. Do caos, nosso Deus terá ordem. O governo humano terminará e o Senhor Jesus voltará para reinar. Mas antes disso, o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E a partir daquele momento, estaremos sempre com o Senhor. David escreveu isso. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundâncias de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Por causa disso, podemos ter a certeza, a confiança, né? Quanto ao nosso futuro. Podemos encarar o dia da manhã. Cada manhã podemos saltar da cama, né? Porque o nosso Deus está em controle, sentado no trono. Ele sabe tudo o que tem preparado para nós. Ele tem um dia melhor para nós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é um privilégio pertencer ao povo do Senhor e ter uma esperança dessa. Louvado seja o Senhor. Senhor vos abençoe.